Usa agora. Obrigada. Que hora que você foi lembrar disso, Maria? Boa noite, gente. Tudo bem? Joia, muito prazer. Meu nome é Rogério. Eu sou consultor da Prefeitura de Nova Lima. Trabalho direto lá com a secretária Cláudia Gomes, que mandou um abraço para todos. O Paulo já fez essa introdução. Vocês certamente estão acompanhando todo o trabalho que vem sendo desenvolvido através da Bridge dentro do projeto Lidera, que para nós, né, que dentro do pensamento da prefeitura, é um projeto que tem... Eu vou ser mais ousado, eu acho que tem a cara do que o desejo das pessoas que estão lá dentro da prefeitura gostariam de ter se estivessem do lado de fora, que é talvez possibilitar um canal de diálogo que inclua capacitação, qualificação e outras coisas, mas que possam principalmente criar, aproveitando o gancho aí de inovação, mas tentar criar um movimento disruptivo disso que a gente chama de democracia representativa tradicional, entendeu? O projeto ele é concebido, o projeto Lidera ele é concebido dentro de uma lógica para que despertar dentro de cada um de nós esse líder que tem em você, mas essa sensação de pertencimento da comunidade que você influencia, seja da comunidade, da unidade familiar, do seu bairro, do seu trabalho, do seu negócio, e até mesmo da sua cidade como um todo, do seu município. E isso tem tudo a ver com as coisas que estão acontecendo de mais moderno em todo o planeta, né? Pluralidade, respeito à diversidade, tentativa de consenso, mais respeito do dissenso, ou seja, o projeto Lidera ele tem essa pretensão de trabalhar todos esses aspectos, tudo isso. Quanto mais empoderado a gente como cidadão tiver, naturalmente a gente vai conseguir ter melhores influências nas nossas relações. E não tenha dúvida, o município, né, a nossa cidade, é uma grande conexão de pessoas. Né? É uma grande conexão de pessoas. Pessoas físicas e jurídicas, mas são todas pessoas. Né? Então, eu acho que é dentro dessa lógica. Naturalmente, a partir das coisas das demandas que foram levantadas por vocês e pelos outros que participaram das primeiras etapas do projeto, chegamos agora nessa fase dessa criação das comunidades. Né? E um dos anseios que foram estabelecidos, que foram criados pelas próprias pessoas que participaram, por esses líderes e potencial, diz respeito a essa coisa maravilhosa e, ao mesmo tempo, aterrorizante que a gente está envolvido, que são os negócios digitais, que esse mundo digital. Olha, nós estamos tendo essa conversa toda através de plataformas que, se a gente falasse disso talvez há 5 anos, ninguém acreditaria. Né? Então, e avançando nisso, também dentro de uma ótica de desenvolvimento econômico. Não podemos esquecer que esse projeto também está alinhado e partiu da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Né? Então, tentando trazer mais um sentido dentro desse contexto. E a provocação desse primeiro encontro dentro dessa comunidade é trabalhar exatamente esse aspecto de, talvez, como que a gente pode empreender, como que a gente pode, literalmente, sendo bem popular, ganhar dinheiro com negócios digitais. E felizmente, a gente tem um parceiro, que não é de agora, que não é do Lidera, que é um parceiro dessa gestão desde dos primeiros dias da gestão, né? E que, por uma feliz, não vou falar coincidência, porque isso é todo mérito dele, mas para nós, por um feliz momento de ser uma das pessoas que estão mais capacitadas aí no Estado e no Brasil para falar disso. Então, a gente goza de ter a possibilidade de conviver com uma pessoa que fala sobre um assunto, é referência sobre isso, vive disso. Isso nos traz
isso traz para todo o projeto mais propriedade. Então, já falei muito, eu acho que eu só queria passar isso para vocês. Isso faz parte de um projeto mais amplo que a gente aposta muito que vai ter bons frutos agora e frutos muito melhores no futuro. Mas para falar especificamente desse ponto hoje, uma coisa, porque verbo sem verba não se sustenta, né? Então precisamos de ganhar dinheiro, precisamos de pensar nisso. A gente convidou o Fábio, infelizmente ele aceitou. O Fábio dispensa apresentações, mas eu queria falar um pouquinho sobre a qualificação dele. Ele tem um mestrado em economia, nessas questões econômicas. Ele é PhD pelo FMG, é um cara que vive disso, ele já foi diretor do Sebrae, passou pela FIENG, hoje presidente do Sindinfo, e Deus sabe mais onde ele está. Esse homem é um povo, ele tem tentáculos em vários canais. Todo mundo que conhece o Fábio quer ficar com um pedacinho dele. É um cara múltiplo e eu tenho certeza que nós vamos aqui aprender muito com ele. Fábio, contigo, meu amigo. Obrigado, Rogério, pela generosidade aí, pelo carinho, e obrigado a Nova Lima pelo projeto, né? Então eu vou compartilhar aqui a tela, vamos ver se vai dar certo. Share. Como nós somos muitos, é uma conversa aqui, viu, gente? A tela já está sendo compartilhada? Está perfeito, Fábio. Muito bom. Bom, eu acho que a gente tem que dar alguns passos atrás, porque realmente essa temática ela se revestiu de muitos significados e o próprio empreendedorismo, a maneira de entender o que está acontecendo, a transversalidade do impacto, né, que a tecnologia traz e as modelagens de negócios consequentes das possibilidades tecnológicas, elas geram tantas transformações que realmente você tem que fazer escolhas, né? Quando eu estava no Sebrae, eu criei um projeto que eu tenho um carinho muito grande, que era o projeto Sense Maker, né? Que era sermos criadores de sentido e darmos clareza à complexidade. Então, essa série de conversas na parte que eu vou contribuir, eu diria que é uma série assim, Roberto Carlos, né? Eu tenho tanto para lhes falar, mas com palavras não sei dizer, porque vou fazer algumas escolhas aqui por vocês e a gente construir sentido nisso que a gente está falando. Então, o primeiro passo é dar alguns passos atrás para entender, antes de tudo, que a gente vive uma era de excessos, né? Onde excesso de passado gera depressão, excesso de presente gera estresse, excesso de futuro gera ansiedade, excesso de expectativa gera frustração. E a gente vive essa intensidade de coisas e, de repente, se fala de inovação, se fala de negócios digitais. Eu nem acho que a perspectiva assim, do como ganhar dinheiro, se eu fosse fazer uma interpretação literal do que a gente deve falar aqui, eu faria uma apresentação da construção de um plano de negócio digital, mas eu preferi, nesse primeiro encontro, a gente dar esse passo atrás, né? Se você a sociedade ela é feita, nós somos criados por acreditar que se fizermos tudo que a nossa família mandasse e concluíssemos o curso superior, então a condição de conseguir um emprego e construir uma vida tradicional, de comprar um carro, uma casa, se casar, ter filhos, e os nossos filhos reproduzissem isso, essa linearidade seria a virtude. E, infelizmente, o curso superior ele se tornou tão empobrecido que ele não consegue entregar mais uma aplicação prática. Eu não estou aqui advogando nada contra o curso superior, mas o modelo de educação está em xeque no mundo onde você tem acesso ao conhecimento infinito. Se você quiser fazer o download de um projeto de uma turbina de foguete, você consegue.
Então, realmente, esse meu aprendizado, eu vou compartilhar um pouco com vocês o que me move, ele me fez descobrir que o mais importante na inovação é você estar íntegro com o seu propósito, né? Uma palavra que está na moda, que as pessoas exploram um pouco no sentido ali transcendente, mas, de fato, para mim, propósito é quando não existe distância entre paixão e obrigação dentro de nós. Quando a gente faz uma coisa que a gente acredita, que a gente gosta, que tem satisfação e que traz algum resultado. E eu acho que a gente vive uma crise de propósito no mundo, porque nós fomos criados para sermos o nome do curso superior que nós escolhêssemos fazer. Então, eu serei engenheiro, eu serei advogado, eu serei médico, serei administrador, serei psicólogo, e aí faz a lista do nome do curso superior, que definitivamente não é capaz de contemplar as possibilidades do que a gente faz. Aliás, eu suspeito que todos nós aqui, a não ser que tenha talvez algum médico na sala ou um perito em engenharia, não usamos aí sequer 20% daquilo que a gente ficou estudando durante 4 ou 5 anos da nossa vida. E quando a gente faz 17 anos, o mundo para de girar para que os nossos pais, o cachorro, o papagaio, toda a família tenham apenas uma pergunta para nós, né? Que vestibular você vai fazer, meu filho, minha filha? Como se isso fosse a coisa mais importante. E isso gera esse descompasso entre propósito e realização profissional no mundo que é multidisciplinar. Por quê? Porque quando você faz 17 anos, você é separado, igual gado, dentro da escola, entre biológicas, exatas e humanas. E a gente não foi capaz de perceber que se a gente teve uma péssima professora de matemática, muitas vezes a gente se refugia na professora de história. Se a gente teve uma péssima professora de geografia, muitas vezes a gente é acolhido na professora ou professor de biologia, e isso cria identidades, mas a gente começa a acreditar desde aquele momento que a gente tem que fazer uma escolha por área num mundo que é multidisciplinar. Então, quando a inovação chega de maneira transversal, isso gera também algumas tensões. E o mais grave disso tudo é que os nossos pais, ao invés de nos perguntar que vestibular iríamos fazer, eles não nos perguntaram o seguinte: meu filho, o que você sonha? Minha filha, qual é o legado que você quer deixar no mundo? O que te realiza? Aonde você entende que pode gerar muito impacto? Então, nós somos uma sociedade que não propugna ao jovem sonhar, mas propugna que ele faça a escolha de um nome, de um curso superior e atribua isso à identidade da sua vida. E isso se reflete de uma maneira absurda na maneira como a gente cria valor. E no final do dia, o ser humano nasce, estuda e trabalha para criar valor. E a inovação vem como componente do comportamento, ou deveria vir, que nos permite ter um olhar em perspectiva, e é um pouco isso que eu vou compartilhar com vocês para que talvez vocês desenvolvam a capacidade de olhar para dentro de si e entendam aonde vai criar valor, e não importa qual escolha seja, porque a tecnologia ela é pura e meramente uma ferramenta de auxílio à realização do seu propósito e das suas escolhas. Então, ser inovador tem muito mais a ver com alinhamento de propósito e com uma capacidade de transcendência em relação ao que acontece. Bom, o Rogério já me apresentou, mas eu tive a oportunidade, talvez até a sorte, de viajar um pouco no mundo inteiro. Tenho uma formação executiva em Stanford, em Berkeley, em Harvard. Eu visitei muitas aceleradoras no Vale do Silício, em Boston, no MIT, na Europa, em Israel, entendendo como é que é essa lógica de criar um negócio digital. Então, uma aceleradora, eu vou gastar um pouco mais de tempo nesses conceitos, porque isso tem a ver com como gerar dinheiro na inovação, porque, primeiro, que o que é o Vale do Silício ali é porque tinha a maior frota da base naval militar americana ali em San Diego. E no esforço da Segunda Guerra Mundial, muito investimento de governo em pesquisas de telecomunicações foi feito ali, naquela região. Então, foi muito dinheiro para pesquisa tecnológica de radiocomunicação entre navios e aviões. E ali a Universidade de Stanford
foi um pouco a receptora de algumas oportunidades desse investimento, e teve um reitor maluco que, absolutamente fora da curva, criou o primeiro parque tecnológico do mundo, no pós-Segunda Guerra, falando para os professores, olha, cria suas empresas. E ali, então, tinha uma abundância de empresas tecnológicas, de capital excedente, com os lucros realizados da produção desses equipamentos, e não por acaso a internet também se desenvolve naquela região ali da Califórnia, no Vale do Silício. E a internet representa o advento de um projeto militar que foi realizado para que os Estados Unidos sobrevivesse à destruição da sua base física. Você não tem mais postes de luz, fios de telecomunicação, e você tem que se comunicar para sobreviver como nação. Ele nasce dessa origem militar, mas permitiu, e de novo, como eles tinham um olhar heterodoxo, um olhar inovador, um olhar transcendente sobre possibilidades, eles enxergaram antes do que qualquer um que a internet permitiria você vender para pessoas e endereços que você não conhecia. Então, você sai da lógica de uma venda física para a lógica de negócios escaláveis ou negócios exponenciais. Então, tudo foi testado ali nesse modelo americano de fazer o dinheiro girar, e quando chega algo que tem um potencial de escalar, sem que você tenha que dobrar o custo de produção, eles adquiriram uma maestria muito grande nisso. Bom, pausa nesse ponto. Para pegar qualquer negócio linear, tradicional, que é o da maioria das pessoas, se eu tenho um carrinho de pipoca, eu tenho uma capacidade de produzir pipoca com o ser humano, botando milho na panela, óleo, ligando o gás, colocando a pipoca pronta em saquinhos e vendendo. Eu posso vender em 24 horas 1.000 saquinhos. Então, essa é a minha capacidade de produção à luz de um custo de operação, um custo fixo de pessoas. Se eu quiser dobrar a minha produção, eu vou ter que comprar um outro carrinho de pipoca ou ampliar o meu, ter uma segunda panela, uma segunda quantidade de milho, uma segunda quantidade de óleo, uma segunda quantidade de gás para dobrar essa produção. Eu dobro também o custo da minha operação. Um negócio digital, ele mais do que dobra, ele multiplica por múltiplos de dezenas ou centenas com a mesma estrutura. Ou seja, eu não dobro o meu custo de produção para poder mais do que dobrar a minha receita com a mesma venda. Então, os negócios digitais, lato sensu, estrito sensu, ou seja, aquilo que você distribui digitalmente, ele tem essa característica de ter um potencial de retorno financeiro muito maior. E aqui a gente separa os negócios digitais com o produto digital das estratégias digitais de venda de um produto físico, que são coisas diferentes e complementares, depende do perfil de cada um. Bom, pude aprender muito com o professor Steve Blank, que é a grande referência mundial em termos de modelos de validação. E aí eu ia falar de acelerador aqui com o professor Steve Blank, que é um professor da Universidade de Stanford, da Universidade de Berkeley. Por quê? O que o professor Blank fala? E um dos seus alunos, o Eric Rice, criou esse livro, Lean Startup, porque eles pegaram um modelo japonês de produtividade na linha de produção, e o que eles perceberam? Grandes empresas criam grandes planejamentos estratégicos de longo prazo, naquele tempo, ali, década de 80, década de 90, e as startups sem tantos recursos, elas não se preocupam tanto em ter um produto acabado, mas em colocar o que a gente chama de produto mínimo viável, o MVP, no mercado, de maneira tosca, muitas vezes grosseira, vender para o que eles chamam de early adopters, que é um perfil de consumidor pequeno, ali de 2% a 3% do mercado no máximo, que gosta de consumir novidades, testar a experiência do usuário, se o botão ficar no canto superior direito da tela, se o botão ficar no canto inferior esquerdo da tela, se for na cor verde, se for na cor vermelha. Tem um conjunto de situações para esse processo de aquisição que é infinito, né? É uma ciência própria. E você, então, vai melhorando o produto enquanto vende aquele produto 1. E aí o modelo gira, uma espécie de um PDCA clássico da administração, que as coisas não são criadas novas, elas são adaptadas sempre. E aí você tem modelos e metodologias de validação para que você fale rápido, fale barato, melhore e vá evoluindo. Então,
toda startup de sucesso, né, para usar o conceito de startup, que é uma empresa escalável em busca de um modelo de negócio, porque esse modelo nunca termina. Ontem a gente teve uma notícia maravilhosa para o ecossistema de startups brasileiro, que o maior investimento série A, né, que é a primeira escada do investimento por um percentual menor da empresa, aconteceu no Brasil. Foi um investimento de 100 milhões de dólares numa startup chamada Take. Essa startup estava no seu 4º modelo de negócio. Ela começou vendendo ring-tone, musiquinha para celular, quando o celular chegou no Brasil. Foi comprada por uma empresa japonesa, vendida. Tiveram 4 produtos completamente diferentes até chegar no modelo de chatbot para otimização de vendas. Então, essa é a visão. Então, quando você tem uma formação tradicional, uma identidade profissional com um segmento, sou engenheiro, por isso que eu comecei falando disso, você não consegue entender e, sobretudo, paradoxalmente, se a sua receita recorrente é robusta, ou seja, se o dinheiro está entrando para você, então isso nos satisfaz. E uma startup, ela vive numa zona de desconforto permanente e que é avesso à nossa natureza. A nossa natureza humana, para falar de negócios inovadores, busca sempre a previsibilidade e a segurança. Desde o homem coletor, o homem caçador, que sai para a caça, para a busca de uma planta ou de um animal, ele busca previsibilidade ali, de saber aonde que tem um animal, aonde que tem um perigo, aonde que tem um buraco, onde que ele pode cair. O ser humano, o nosso DNA, é impregnado milenarmente da busca de previsibilidade e segurança. Então, a grande competência do século XXI, que as escolas não nos provêm, não nos oferecem, é a nossa capacidade de conviver com a incerteza, que é absolutamente antinatural para a nossa biologia psíquica. Então, desenvolver um negócio inovador é ter a capacidade de se colocar em desconforto diariamente. O Zuckerberg fala muito isso. Eu acordo todos os dias pensando em como eu vou destruir o Facebook para que o meu concorrente não o faça e eu possa me adaptar. Então, como a gente é treinado para conseguir um emprego, mesmo o empreendedor, o Sebrae tem uma estatística que eu acho que, a despeito da correção metodológica, as respostas são falsas, quando ele fala que 50% ali, mais ou menos, de escolha de empreendedorismo por oportunidade, por necessidade. Eu acho que isso é falso, mas é apenas uma opinião não científica, porque eu acho que a maioria das pessoas tem vergonha de dizer que buscou o empreendedorismo por necessidade e não por oportunidade. E por isso essa pesquisa é sempre enviesada. Porque se fosse dado a você, que está aqui agora conosco, poder escolher para o seu filho, por uma decisão sua, você vai decidir se ele irá passar num concurso público federal e ter um salário de R$30 mil para o resto da vida, ou se ele vai empreender. Não é normal que ninguém responda que prefira que o filho vá empreender. Então, nós buscamos previsibilidade e segurança num mundo onde a segurança e a estabilidade estão em queda. E esse é o grande paradoxo, o grande contrassenso, e por isso que poucos empreendedores têm conseguido desenvolver, de fato, negócios inovadores, porque são pessoas que têm um comportamento ou que desenvolvem as habilidades, as capacidades e as metodologias que os permitem fazer coisas singulares e, como eu vou dizer daqui a pouco, com algumas técnicas. Então, se eu perguntasse para vocês, né, qual é a imagem mais antiga aí no slide, né, é claro que a gente ia responder as telefonistas ali completando uma ligação às comutadoras, né? Mas, se eu perguntasse também quem quer ter o iPhone 1 aqui, ninguém ia levantar a mão. Por quê? Essa foto gastou 60 anos para ficar velha. A foto do Jobs gastou 12 anos. Então, o ponto aqui é o ciclo da mudança está mais curto para tudo e para todos, especialmente para os negócios, mas também para os relacionamentos, para a maneira como a gente enxerga o mundo. Nós somos uma humanidade ansiosa, rápida, e, de fato, o ciclo da mudança está mais curto. Então, esse é o ponto central, porque todos nós, se formos psicólogos, se formos fisioterapeutas, se formos donos de um bar, de um restaurante, temos que ter isso como premissa. O ciclo da mudança está mais curto, as coisas demoram menos
para mudar, e isso é um fato, né? Onde tudo é rápido. E essa imagem, para mim, ela é muito emblemática, porque ela revela isso, né? Todos nós somos esse senhor, nos olhando no espelho, né? Nós nos achamos mais rápidos, mais jovens, mais bonitos, mais magros, mais inteligentes, mais politicamente corretos do que somos, de fato. Tem um delay na nossa psique aí, que faz com que a gente não consiga nem sequer adequar o tempo real de quem somos, né? Num tempo onde, por exemplo, médicos faziam propagandas de cigarro, né? E aquilo era a marca Camel, que tinha menos nicotina, a gente ri dessa foto hoje, mas ela era uma realidade no passado. Portanto, a gente precisa ser capaz de fazer novas perguntas, né? Entender o problema é muito mais importante do que buscar a solução para ele. E aqui, para a gente não perder o foco do que me foi pedido, né? O desenvolvimento de uma nova... Deixa eu tentar só sair. Não sei se eu vou conseguir. Consegui. O desenvolvimento de uma mentalidade digital. Então, nesse momento, eu me coloco no lugar de um empreendedor. Você tem que ter clareza sobre esse modelo de negócio e o seu poder de utilizar dados para se aprimorar ao longo... Aqui deu um problema. Tá. Para entender como desenvolver um modelo, o diferencial do seu negócio, da sua proposta de valor digital, né? Se você vai fazer a adaptação do seu negócio físico, offline, a uma venda digital, isso requer uma adaptação. Se você vai criar um modelo de negócio que, na sua essência, é digital, isso requer características próprias, né? Mas, para que o negócio seja inovador, ele deve ter um diferencial. Então, responda a si mesmo qual é a singularidade daquilo que você faz, ou daquilo que você se propõe a fazer, para que, de fato, você tenha um diferencial competitivo no mercado. Não é possível você querer ser inovador se você não tem um diferencial competitivo no seu serviço, no seu produto, na maneira como você integra ou entrega a sua solução. E aí isso tem a ver com uma inteligência de dados no nível mais básico aqui nessa nossa conversa, e você também deve entender como adaptar a sua estratégia digital para construir essas vantagens, né? E aqui eu não quero fugir do básico, que não tem nenhuma grande inovação. A gente vive uma era do fim dos gurus, né? Onde o conhecimento infinito está disponível a todos nós, mas, basicamente, você tem que fazer algumas escolhas de software e algumas estratégias de gestão digital, especialmente em rede social, né? Então, indo para o super básico, que a gente não pode perder, se pergunte se você tem um controle de estoque adequado, se você tem um controle financeiro com dashboard adequado, se você, de fato, tem um controle das suas vendas numa planilha digital automatizada, se o seu fluxo de caixa é visível para você diariamente de uma maneira também digital, processo de emissão de boleto, nota fiscal, relatórios, dentre outros, né? E isso um sistema de ERP resolve bem. Você tem hoje o software as a service, né? O software como serviço, onde você não precisa comprar uma solução customizada para a sua empresa. Você tem centenas ou milhares de empresas que oferecem isso para você isoladamente ou integradamente. Da mesma maneira, a questão do CRM, né? Que é uma ferramenta para gestão do relacionamento com o seu cliente. Então, qual foi o último contato? Qual foi a pessoa de vendas que conversou da última vez? Qual foi o valor da última compra? O valor médio da compra do mês? O valor médio da compra do ano? Os meses onde ele comprou mais? O valor de ticket médio? O tempo de relacionamento? Quanto tempo durou as conversas? Quantas reclamações ele fez? Que tipo de produto ele pediu, se você tem uma venda de uma cesta com uma variedade maior, e assim o CRM te oferece essas questões. E, de novo, existem várias soluções no mercado. E tudo isso tem a ver com essas palavras, que o dado é o novo petróleo, mas, basicamente, para você fazer a transformação digital do seu negócio, você tem que definir que áreas
e que processos você quer priorizar, por onde você quer começar. Poxa, mas esse software é muito caro, a solução dele não é para mim ainda. Então, defina uma área, defina um processo prioritário, defina uma fragilidade, melhore essa fragilidade e inicie a sua jornada de transformação digital no seu negócio. Entenda que pessoas do seu time você vai envolver, quais os sistemas são de mais fácil implantação, aprenda com esse processo, aprenda com essa solução, busca no mercado a diferença, olhe o que o seu concorrente está fazendo, avalia custo-benefício, pesquisa a escalabilidade do sistema, acompanha resultado. E também, muito importante, muitas vezes a sua concorrência está em mercados que você ignora. Eu gosto muito de dar um exemplo recente, que você tem Boticário, Natura ali, concorrendo nesse mercado de cosméticos, né? E então eles estão olhando a concorrência entre si, multinacionais, empresas brasileiras, e de repente o Carrefour lança toda uma linha de esmalte, shampoos e outros com a marca Carrefour. Então as empresas fabricantes da linha limpeza e higiene não esperavam que a sua concorrência viesse de um distribuidor supermercado. Então, olhar o mercado no sentido amplo, de tendências, de novos players, de setores similares aos seus, são maneiras de você antecipar tendência, perceber oportunidades e evoluir. E no final do dia, as empresas, né, as startups, elas são empresas que medem muito o seu resultado de uma maneira não intuitiva, né, mas de uma maneira, de fato, metrificada por ferramentas digitais. E isso tudo compõe, para nós, pessoas comuns, uma forma de desenvolvermos uma mentalidade digital. Então, muito mais do que descobrir como ganhar dinheiro com inovação, descubra como desenvolver uma mentalidade digital, como ter um olhar transcendente, como olhar para onde todos estão olhando e perceber o que ninguém está vendo. A disrupção é exatamente isso, é a nossa capacidade de olhar para onde todos estão olhando e perceber o que ninguém viu, e aí isso se torna óbvio, na maioria das vezes, disruptivo. Então, você começa a construir com isso, com esses inputs ou outputs, você começa a compor a compreensão do seu negócio, da sua profissão e de você mesmo, né? Como pessoa, eu, empresa, se situar no mundo à luz de novos referenciais, de novas tendências, de mudanças, você passa a conviver com a mudança. Por isso que quando a gente fala de uma aceleradora de empresas, de programas de aceleração, isso é muito importante, porque isso contagia, isso inspira, isso cria laços, isso permite a quem não é dessa comunidade se inspirar, beber nessa fonte. Por isso que eu acho que a cidade de Nova Lima merece um programa de fomento de startups, porque isso cria hub, isso galvaniza jovens e, enfim, atores da sociedade numa maneira, não importa onde você more, numa maneira de criar novos referenciais, né? E aí buscar qual é o seu modelo, como implementar a inteligência de dados no seu negócio, como adaptar as estratégias digitais. Eu gosto muito dessa imagem, né? Imagina que você está chegando numa sala escura e tem esse cilindro aí no ar. O ponto de vista é a vista do ponto. Então, se você se coloca na frente do cilindro e a luz do seu olhar é a luz que projeta a imagem, a projeção será um quadrado. Se você vai ao lado desse cilindro e projeta a luz do seu olhar como o projetor de luz de um slide, a projeção será um círculo. Então, o cilindro é a verdade, mas tanto o quadrado quanto o círculo são verdadeiros. Treinar o olhar em perspectiva, que é o que esse slide nos apresenta, significa a possibilidade de olhar o mundo em perspectiva, de olhar o seu negócio em perspectiva, em ter menos certezas e aprender a desenvolver mais dúvidas em relação àquilo que você
quer desenvolver. Então, além daquela competência que as escolas ainda não nos dão, que é a de conviver com incerteza, a competência do olhar em perspectiva, se fosse oferecida a nós como treinamento, permitiria também muito menos conflitos, muito mais tolerância, muito mais convergência em relação a significados e a propósitos, né? A gente precisa ampliar o nosso olhar sobre isso. Então, para ganhar dinheiro com inovação, você precisa, na verdade, ressignificar os seus valores, o seu modelo de vida e aquilo que te move, né? O tamanho do seu negócio tem muito a ver com o tamanho da sua ambição, com o tamanho do seu sonho, tanto em construção de patrimônio, como em impacto, né? Negócios de impacto social tem um potencial de mudar o mundo. Mas se a pessoa, até para desenvolver um negócio social, de impacto social, nasce com uma ambição pequena, então pequeno o negócio será. É praticamente impossível um negócio que nasce com uma ambição pequena se tornar um negócio exponencial. E aí, em 2011, ali, eu tive a oportunidade de visitar a Fundação Kauffman, na cidade de Kansas, né? O velhinho morreu ali, deixou $2 bilhões só para promover a cultura empreendedora no mundo. E é um lugar incrível, onde um grande especialista me deu uma aula sobre modelagem de negócios digitais, escalabilidade. E esse cara escreveu um livro que é uma referência no empreendedorismo americano, que chama Who Owns the Ice House, né? A quem pertence a Casa do Gelo. E conta a história de um negro, uma pessoa de pele negra na década de 30, no sul americano, extremamente racista e preconceituoso. E essa pessoa, sem ter formação escolar ou técnica nenhuma, ele conseguiu construir uma máquina de fabricar gelo, né? Basicamente, hoje seria um equivalente a uma geladeira ali, ou um congelador. Naquela época não era um produto comercial ainda, e ele teve que contratar uma pessoa de pele branca para fingir que era o dono da fábrica, para que ele pudesse vender e prosperar, como de fato ele vendeu e prosperou, se tornou um homem muito rico. Seu neto se tornou um banqueiro, que junto com esse Gary Schuniger aqui, que me recebeu na Fundação Kauffman, escreveram esse livro, né? E o Gary me conta isso, então, ele fala, Fábio, entenda que empreender não é abrir um CNPJ, é permitir que pessoas comuns façam coisas extraordinárias, né? O mundo tem muitas pessoas incríveis, Zuckerberg, Einstein, Bill Gates, mas ele se move com muito mais velocidade na produção de riqueza por parte de pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias do que por pessoas geniais, com MBA, com doutorado ou coisa que o valha. Esse senhor aí que criou a fábrica de gelo é uma pessoa muito, muito, muito admirada, né? E histórias de pessoas como ele existem muitas. Então, isso é também para desconstruir aquela ideia pré-concebida de que nós precisamos ter grandes especializações ou que sempre nos falta alguma coisa para evoluir. Eu vou pular aqui essa parte de Israel e está um pouco alto o som aqui. Bom, eu vou contar aqui a história do Yuval, né? Vou tirar o som para ficar mais fácil aqui da gente conversar. Essa imagem lá em Israel era um evento de inovação onde o exército israelense convidava os soldados a desenvolver startups que pudessem dar solução aos desafios estratégicos e militares, né? Você vê o nível de engajamento do poder empreendedor, da capacidade criativa das pessoas. Mas o Yuval Harari, ele conta essa história da experiência com macacos verdes, que é uma espécie de macacos da África, e que cientistas, então, foram gravar os sons desses macacos para demonstrar o estilo de comunicação entre eles. Então, quando o macaco verde emitia um determinado tipo de som, toda a sua comunidade subia para as árvores para se proteger. Era uma espécie de grunhido que significava a ameaça de leão. Tinha um outro tipo de guincho, né, de som que eles emitiam, em que todos desciam correndo das árvores e que era, então, um som de ataque de águia. E assim foram criando um vocabulário
e demonstrando cientificamente como os animais se comunicavam. E depois reproduziram esses mesmos sons em laboratório para uma comunidade de macacos da mesma espécie e os comportamentos se repetiram. Então, o que o Yuval Harari diz com muita riqueza é o seguinte: nenhuma espécie animal é capaz de chegar para o seu par diante de um público e dizer assim: eu estava atrás de uma montanha, na primeira curva antes do rio, e vi um conjunto de leões se aproximando. O que isso quer dizer? Isso quer essa habilidade, né, de descrever aquilo que não vemos, que é a nossa capacidade de imaginação e a nossa capacidade de sonhar. O ser humano, o Homo sapiens, é a única espécie no planeta Terra inteiro que tem a habilidade de descrever aquilo que ele não vê, a habilidade de sonhar, a habilidade de imaginar. Essa é a força propulsora, a força poderosa que permitiu ao ser humano descobrir a linguagem e as medidas das distâncias estelares, permitiu construir palácios e modelos matemáticos de arquitetura incrível, conseguiu construir armas de destruição em massa, partindo, na sua essência, da sua capacidade de sonhar e do seu propósito de querer buscar o entendimento das coisas. Então, o Yuval conta essa história, e nesse livro do Walter Isaacson também tem essa jornada, né, da inovação. Não é um livro sobre negócios digitais, mas é um livro sobre a história da inovação no mundo, né? Essa senhora aí antiga que está em cima da capa do livro, né, é a Ada Lovelace. A Ada Lovelace era filha do Lord Byron, que a gente estudou no segundo grau como referência de um estilo de época, né, do romantismo. E o tal do Lord Byron era um porra louca completa, enfim, era uma pessoa que gostava de viver a vida intensamente, e a sua esposa, que era filha de um nobre, se separou dele e proibiu a filha de conviver com o pai, com medo da filha ter os impulsos exacerbados do pai, né, de bebida e tudo mais, e de farra. E ela se aproximou de um homem, que era um grande cientista, que tinha como referencial a máquina de tear, né, de fiação. E a Ada foi a mulher quem, observando a máquina de tear e a maneira com que a lógica daquela matemática construía peças incríveis de tecido, desenvolveu a linguagem da programação no mundo. Portanto, todo o software no mundo partiu do pensamento de programação que essa mulher criou. De novo, a força do pensamento, a força da intenção. E essa frase do Picasso, ela é muito rica, né? Foi proferida ali na década de 60, 70. Né? O problema dos computadores é que eles só sabem dar respostas e não sabem fazer perguntas. Hoje até os computadores sabem fazer perguntas, mas o olhar do artista, né? O olhar preciso de alguém que entendeu que saber formular um problema, saber criar, saber imaginar, é muito mais importante do que dar as respostas. Essa máquina que está aí, ela projeta a luz de um teclado na parede, no chão, na sua camisa, e você tocando ali nas letras por imagem, você consegue digitar enfim, um texto qualquer, né? Então, uma startup da França viu essa tecnologia, de novo, a capacidade de olhar para onde todo mundo está olhando. Nós estamos enxergando essa máquina que desenvolve um teclado sensível à luz do toque, e ela foi capaz de perceber o que ninguém vê, né? E foi isso aqui, ó. Então, de novo, a questão de inspiração. Se eu não preciso de um aparelho de teclado para digitar, eu posso ter na imagem o meu aparelho de celular, né? Pensa na disrupção disso. Toda a indústria de assistência técnica
de capa de celular, de equipamentos, destruída por uma pulseira que projeta todas as funções do seu celular, os circuitos de comando e voz, a capacidade de imaginar que o Yuval Harari nos coloca e que permitiu a essa startup desenvolver o prenúncio de algo extremamente disruptivo, né? Então, de novo, eu volto aqui à questão do propósito, quando não existe distância de paixão e obrigação dentro de nós. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma profissão, tem uma família, tem valores, tem convicções, tem uma visão de mundo, tem uma maneira como acredita e entende que vai ganhar dinheiro, que vai pagar suas contas. E, de novo, essas duas capacidades de conviver com a incerteza, a capacidade do olhar em perspectiva e de clareza de propósito, todos os fenômenos absolutamente ausentes do processo de educação, são aquilo, ou o conjunto de elementos que vai permitir, de fato, você evoluir. E eu gosto muito de um exemplo muito grandioso de propósito, que é esse vídeo aqui de uma amiga nossa, Madre Teresa de Calcutá. See the face of the child. The child was hungry. So I gave her a piece of bread. And the little one started eating the bread crumb by crumb. And I said to the child, eat it. Eat it. And she looked at me and said, I'm afraid to eat the bread because I'm afraid when it is finished, I will be hungry again. This is a reality. Maybe we are not hungry for a piece of bread, but maybe there is somebody there in the family who is unwanted, unloved, forgotten. Love begins at home. And love. Bom, vou parar aqui porque é uma mulher que representa uma clareza de propósito muito forte, né? Ela estava ali na Assembleia Geral da ONU, trabalhando para sensibilizar os chefes de estados sobre o papel da caridade, o papel da ação social com os mais necessitados, mas propósito é para cada um de nós aquilo que deva ser, né? Não existe uma régua moral. Você não deve... o fato de você não querer acabar com a fome do mundo não ser essa a principal razão que te move a acordar todos os dias, não significa que o seu propósito não possa ser claro. Enfim, cada um tem que descobrir qual é o seu. Mas, caminhando aqui para o fim, a gente poder conversar um pouco, eu trouxe algumas frases célebres, né, para reforçar a mensagem de que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas convicções. Aliás, temos que ter pânico das nossas certezas, né? Uma é do chefe dos Correios Britânicos, em 1876. Os americanos precisam do telefone, mas nós não. Nós temos muitos garotos mensageiros, né? Então, no alto da arrogância de um modelo de receita, e onde as coisas funcionavam, ele entendia que aquela tecnologia jamais substituiria a eficiência dos garotos mensageiros. Da mesma maneira, o presidente dos Correios Britânicos, né? Esse telefone tem muitas falhas para ser seriamente considerado como meio de comunicação. Somos nós, né? Essas pessoas somos nós. A gente repele, rejeita aquilo que a gente não entende ou não conhece para não revelar a nossa ignorância, para não nos expor. Então, muitas vezes, respostas prontas, certezas, são explicitadas em situações onde a gente tem um desconforto, talvez, de se abrir ao novo. O próprio fundador da IBM, 43, falou isso. Eu acho que é um mercado mundial, talvez para 5 grandes computadores, né? Ele não conseguiu enxergar, mas a empresa evoluiu ainda assim. O presidente da Century Fox, que era a maior produtora de filmes da época, né? 1943. A televisão não vai ser capaz de manter qualquer mercado capturado após os 6 primeiros meses. As pessoas logo se cansarão de olhar para uma caixa de compensar toda noite. O que ele acertou, né, e ele foi disruptivo,
é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que a televisão é uma caixa de compensado, né? A gente olha tanto para a tela, de novo, olhar em perspectiva. Ele foi infeliz na primeira metade da frase, mas foi muito feliz na segunda, né? Hoje a gente não define o aproveitamento de conteúdo por uma caixa de compensado, mas por telas planas. Acho que essa frase dele ela ensina dos dois lados, né? E esse é o xadrez de 3 exércitos, né? Se eu perguntasse aqui, pedisse para levantar a mão quem sabe jogar dama, todo mundo ia levantar. Depois, se eu perguntasse quem sabe jogar xadrez, um número menor. Com aquele orgulho ali que aprendeu com 12 anos e se diferencia. Mas a verdade, a gente precisa aprender a regra de um jogo novo, como o xadrez, toda semana. E nós não fomos treinados para isso. Então, eu acho que aqui o ponto central é esse, né? Encontre a sua âncora, desenvolva as habilidades de um pensamento transcendente, busque a informação mais essencial, não busque entender daquilo que você não sabe, mas como você pode fazer uma melhoria agora daquilo que você tem, e isso é inovar, isso é um passo fundamental para você se aproximar de uma maneira de ganhar dinheiro com a inovação e, sobretudo, não fazer da sua compreensão do passado o filtro do seu olhar sobre o futuro. Eu gosto muito dessa música. Eu saí da tela na hora da música, deixa eu ver se volta na música. A letra dela me agrada muito. Ah, tá aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo liberar esse slide. Bom, espera aí. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Então, não vou ficar ouvindo a música aqui, apesar que ela é gostosa. Mas eu encerro aqui esse nosso início de conversa para a gente poder bater um papo sobre isso. Pessoal, muito obrigado. Eu tenho que sair dessa tela aqui. Vamos ver como é que eu faço essa coisa. Não sei, Rogério, se você quer. Muito bacana, viu, Fábio? Para nós, para mim, principalmente, meu caderno foi todo anotado aqui com as falas suas. Até uma frase do Rogério que eu achei muito interessante: verbo sem verba não resolve, também eu anotei. Isso não é meu, não. Muita gente... Não, mas eu ouvi da sua boca, né? Então, verbo sem verba não resolve, eu achei muito interessante isso. E fiquei muito impactado aí com a palestra do Fábio. Achei bem legal a coisa do desconforto permanente em startup. Nunca tinha parado para pensar nisso, né? E agora está aberto para colocações. Eu vi aqui que a Letícia comentou bastante no chat, falando da questão... Eu não acompanho o chat, desculpa que não tem problema, não. Agora eu vou olhar aqui. Eu vou dar uma lidinha aqui para você também, e aí a gente vai aquecendo os tamborins aí para essa rodada de perguntas, né? A Letícia ponderou no início, lá quando você falou da escolha, se é formação e pela carreira, ela falou que é interessante observar que a escolha é pela formação e não pela carreira. E quando você fala da capacidade do ser humano de sonhar, ela falou que é essa habilidade de contar histórias, criar histórias, enfim. Né? E está aberto para perguntas, gente. Quem quiser, o Fábio está à disposição para a gente fazer esse bate-papo legal aí sobre inovação. Ô, Fábio, vou inaugurar os trabalhos aqui para quebrar o gelo, se existir o gelo. Olha o livro que eu estou lendo. Ah, legal. Muito bom. Você falou do primeiro, né? Esse é o terceiro. Esse é o terceiro. E o que ele fala da riqueza e da concentração de riqueza e quem vão ser os próximos donos do mundo, né? Que já são, na verdade, os donos dos dados. Tudo a ver com a abordagem que... O Yuval, ele foi nesse lado, né? E ele hoje se caracteriza por ser um crítico muito grande do controle de dados, dessa hegemonia tecnológica e dos riscos que isso traz para a democracia. Mas no primeiro, o Sapiens, eu acho que ele para mim, pelo menos,
me marcou mais como reflexão. E foi ficando mais ácido. Ele foi ficando mais crítico. E foi nichando ali depois. Independente da carga que ele dá para isso, a mensagem ela passa exatamente pelo seu ponto focal aí na hora que você nos trouxe os ensinamentos de como pensar necessariamente em ganhar dinheiro com a inovação, né? Com foco na gestão, com foco no conhecimento da sua... Na verdade, 4 ou 5 dimensões de conhecimento, né? O seu próprio conhecimento, o conhecimento do seu negócio, da sua empresa, o conhecimento do seu cliente ou dos seus clientes, o conhecimento do seu concorrente ou dos seus concorrentes e o conhecimento da conjuntura como um todo, né? Para você saber se você está olhando para o para-brisa ou se você está olhando para o retrovisor, né? Exato. Que é a história aí das frases célebres daquelas pessoas que eram pessoas muito inteligentes, inclusive, mas que, na verdade, eles projetaram o futuro através do retrovisor, né? Através das certezas que eles tinham do passado. E isso me faz pensar muito nessa questão que a gente está vivendo, e acho que tudo que você falou reforça muito isso que eu vou dizer, que a gente tá vivendo novamente, né, de uma maneira diferente, mas novamente essa questão do que é conjuntura e estrutura, né? Então nós estamos conjuntura, essa dinâmica da sociedade, a nossa vida propriamente dita e a característica dessa sociedade moderna, pós-moderna, que agora as pessoas estão falando de hipermoderno, dentro de todas essas informações que você trouxe do encurtamento dos ciclos, ciclos que antes de se encerrarem já existem novos, né? A história do disruptivo e tudo mais. E o tanto que a estrutura, que é aquilo que, de uma certa forma, deveria ou pretende dar uma organização ou enquadramento para a conjuntura, não consegue acompanhar, e esse distanciamento, a tendência, infelizmente, é de aumentar, né? Você vê a conjuntura da necessidade de um adolescente que está no ensino médio, a estrutura de uma escola de ensino médio, a conjuntura de uma sociedade que requer aí, que demanda novas dinâmicas de relações de trabalho e a estrutura do direito do trabalho da era Vargas, né? Quer dizer, então assim, nós estamos trabalhando, nós estamos tentando montar um avião, mas estamos trabalhando ainda com sisal, né? Então talvez fique um pouco mais difícil. A conjuntura é uma e a estrutura é outra. E talvez quando você traz essa contribuição que eu achei valiosíssima, aqueles 7 itens do tradicional modelo, você está nos mostrando, pelo menos no plano empresarial, e foi assim que eu enxerguei, como que a minha atual estrutura pode tentar atingir o que eu entendo de atual conjuntura, para eu, pelo menos, empatar, ainda que eu não consiga ter essa visão de chegar lá na frente, de enxergar o que o outro não viu, mas pelo menos enxergar o que a maioria das pessoas estão enxergando, né? Agora, dentro dessa lógica... Só esse último ponto seu, eu acho importante destacar assim, a minha leitura, por tudo que eu estudo. Na verdade, o ser humano tem essa tendência de achar que o seu momento de vida é o mais importante da história. E sempre ele acha isso. Sim. E, na verdade, ele sempre vai conviver com a tensão do novo e do velho. Ele sempre vai... Então, isso que você descreveu como conjuntura e estrutura é a história da humanidade. E aí se descobre a pólvora, se descobre a bússola, se descobre o astrolábio, que permite navegação. Tem sempre um fato, se descobre a internet. Então, isso aí. É sempre... E a gente acha que é contemporâneo, quando, na verdade, essas situações são vividas ali recorrentemente, né? Aí a pergunta que eu te faço, e tentando puxar, especialmente para quem tem um negócio de um porte que, nesse momento, não tem condições de grandes investimentos, né? Porque uma coisa é quem cria essa estrutura, quem desenvolve essa estrutura num projeto escalável, né? Outra coisa é o Rogério, um empresário de uma empresa de consultoria
pequena, micro. Se existisse nano empresa, talvez fosse a minha, né? Que tem que tentar entrar nesse mercado digital, mas só pode oferecer um escalável físico, né? Que é o que a gente está, por exemplo, no nosso perfil de Nova Lima, muita gente de comércio. Então, o cara quer entrar no mundo digital, mas o que ele tem para oferecer são as coisas do nosso cotidiano, da nossa vida. Quais são as sugestões que você dá para essa pessoa? Qual é a sugestão? Qual a consultoria que você me dá? Rogério, é isso. Começa por aqui, vamos nessa linha. O que você imagina que seria um cenário, principalmente para quem trabalha com comércio de coisas, né? Que eu acho que é um perfil que eu, pelo menos de Nova Lima, é um perfil muito característico, né? O cara que é um comerciante, que é um empresário de comércio. Como é que você acha que ele que vai estar assustado com esse novo modelo aí de compras eletrônicas e tudo mais, e ainda não chegou nesse nível? Hoje para você tem que ter o seu, não é nem seu avatar, né? O seu gênio digital. Não importa se você tem um restaurante, você pode ter o delivery. Se for um restaurante que você se propõe a ser mais sofisticado e só abre para jantar, você tem estratégias de se fazer visível em rede social, com impulsionamento, com valores pequenos, desde você tirar uma foto dos seus produtos, a maneira com que você comunica, porque você não vende produto, né? Você vende solução, no sentido de você fala de uma maneira de resolver uma dor, né? E, aliás, essa é uma questão muito importante. A gente faz a diferença entre vitamina e remédio para dor. Então, se você vende a solução, quando você tem uma dor, você para o que você está fazendo e vai na farmácia comprar um remédio para dor ou no médico. Se você toma uma vitamina ou algo que não e esquece durante 3 meses, então se pergunte se você está vendendo um remédio para dor ou uma vitamina. E se for um remédio para dor, qual que é o seu diferencial em relação aos outros? E aí esse avatar digital, ele tem que acontecer. Hoje ele é obrigatório. E a gente vê eventos físicos ali que reuniam. Tem um vídeo de um rabino, né? Comunidade Judaica de São Paulo, que tinha ali 17, 20 pessoas nas suas pré-eleições às segundas-feiras, e agora ele está com 4.000 aí na pandemia online, né? Então, o digital ele tem muitas interfaces, e hoje toda solução, uma solução de customização de cliente, de marketing, como a RD Station, por exemplo, ela tem o freemium, né? Que é o free premium, né? Que você degusta, que você usa até 5 usuários. E aí, se o mercado fala, poxa, mas está funcionando tão bem para esses 5 que eu tenho de graça, e tem muitas startups que te dão essa solução de 5 de graça o tempo todo. E se você vai querer ter 15 usos daquela solução, é porque você mesmo mediu e vale a pena pagar para ver ali por 6 meses ou 1 ano, ter uma assinatura um pouco mais cara. Então, assim, no final do dia não mudou muita coisa, que é ter o cliente, né? E a aposta que você faz para acreditar que a sua empresa vai crescer, que o seu negócio vai crescer. No final do dia também, né? Antigamente, a gente, quando olhava o emprego, você ia naquela sessão do final do jornal, que eram os classificados de emprego. E tinha lá, 2º grau com datilografia, 2º grau com datilografia. E o que mais tinha era o vendedor. E se criou no Brasil uma cultura de que o vendedor é o pior elo da escala de profissão, né? Então, depois do peão da obra, o de menos pior você pode fazer é vender qualquer coisa. E, na verdade, isso é o avesso da cultura de criação de valor, porque a parte mais nobre de qualquer empresa é o processo de venda. E os pais também não ensinam os filhos a ser vendedores, né? Para tudo na vida você precisa saber vender. Então, o negócio nunca vai ser maior, por melhor que você seja, do que o seu processo de vendas. E as pessoas, às vezes, buscam uma nobreza de qualidade, de formação, de projeção de imagem. Olha, isso, né? Eu mesmo posso falar porque a vida inteira busquei me qualificar e graças a Deus consegui, mas
Se eu não vender, nada valeu. Né? Eu posso sentar no domingo e ler um livro incrível e ter conversas eruditas, mas no final do dia nós estamos falando de você saber vender. Isso não se pode esquecer. Essa é a principal arma para qualquer negócio ter sucesso. Isso, quem tem canal vale mais do que quem tem produto. Quem sabe vender vale mais do que quem sabe fazer, às vezes. Então, é isso. Valeu. Posso? Pode. Primeiro, se me permite aí, né, me atrever, acho bastante interessante essa questão, até o próprio nome, né, vendedor, né, começa nessa história aí, né, acho interessante. Mas essa questão eu vejo que é muito real, a internet das coisas está aí, né, e até brincando ali com o nome da Bridge, tem uma ponte que a gente precisa topar, passar, né, por ela. Então, tem uma ferramenta muito legal que é a jornada do herói, onde a gente fala que você tem um momento, né, que ele recebe um chamado e ele hesita, mas chega uma hora que ele topa a caminhada e a gente vai para essa caminhada do empreendedorismo, né? Mas eu quero, assim, Fábio, foi assim, uma honra te ouvir falando, e eu queria muito te ouvir falar sobre, você falou sobre mercado, e falou sobre, né, essa questão do seu propósito único de valor, sua proposta de valor única, né, dessa questão do diferencial. E eu fico pensando que esse mundo, né, do jeito que ele está, e a gente caminhando, você falou até, inclusive, de negócios de impacto social, e existe essa questão da concorrência. Então, eu queria conhecer um pouquinho do seu olhar sobre essa economia colaborativa, sabe? Essa rede versus concorrência, queria ver, sabe, conhecer um pouquinho seu olhar sobre isso, né, essas redes. É isso assim que eu queria, como que você enxerga isso? Bom, você tem é difícil falar assim, porque eu acho que são coisas distintas e que tem, às vezes, alguns negócios de impacto social que tem um ponto de interseção ou estão ao meio dessa distinção, não sendo nem totalmente um, nem totalmente outro, né? Então, nunca é dicotômico, assim, a rede de cooperação vai suplantar um modelo de concorrência, porque eu não acredito nisso, né? Agora, a rede de cooperação, para quê, né? Se voluntários se unem para fazer uma sopa e distribuir à comunidade carente, e cada um está dando do dinheiro do salário que ganha para fazer isso, é uma rede de cooperação super positiva, produtiva e eficiente na maneira como eles se organizaram, né? Agora, se você depende de pagar as suas contas para sobreviver, eu suspeito que a rede de cooperação não vai ser o melhor lugar para você desenvolver as coisas. Então, a questão de sustentabilidade, se você usa a palavra negócio ou indústria, a indústria, que seja a indústria do impacto social, ou no sentido de categoria, então, para tudo você precisa de sustentabilidade financeira. A questão de cooperar, ela tem muito a ver com a convergência do propósito. Então, mesmo na startup que vive a mais intensa concorrência, as fintechs no mercado financeiro, o time coopera muito e descobre maneiras ali, naquela vibração unida, junta, né? Poxa, vamos superar isso fazendo isso, quem sabe dessa forma. Então, cooperar é fundamental, né? Convergir nessa maneira de cooperar e descobrir maneiras de recompensar o esforço, e de bonificar pelo resultado do coletivo. Isso tem um lugar muito especial. Agora, assim, esse é um lugar um pouco, o lugar da sua pergunta é um lugar um pouco escorregadio, porque para algumas pessoas ele se aproxima muito de uma ideologia ou de uma frustração também, achar que o mundo é muito injusto e cruel. Eu não estou falando que, né, a gente não se conhece e, portanto, as pessoas deveriam idilicamente cooperar mais do que concorrer, mas no final do dia
eu gosto muito da concorrência, né? É a concorrência que faz um namorado passar um perfume, é a concorrência que faz a namorada botar um vestido mais bonito, né? Então, a concorrência é natural. Bacana demais, Fábio. Aproveitar que a Clauzinha entrou na sala, não sei se ela está ouvindo a gente, se ela quiser manifestar, acho que está ouvindo sim. Ei, Clauzinha, boa noite. Boa noite, estou ouvindo sim, entrei bastante atrasada, mas eu gostaria de prestigiar esse trabalho da Bride, do Fábio, agradecer imensamente o Rogério por estar me representando aí, mas eu tenho passado por uns momentos turbulentos, eu não estou conseguindo acompanhar. Mas parabéns a todos pelo trabalho, Letícia, em especial, que tem acompanhado bastante, né, e bem presente aí nesse trabalho da Lidera, e vamos em frente, gente, a gente precisa de fato dessas lideranças aí, para cada vez mais a nossa cidade se desenvolver de forma autônoma. Obrigada. Sim. Parabéns, obrigado, Clauzi. Show de bola. Eu queria pegar carona na fala da Clauzi, porque eu estou com a cabeça aqui pensando em Nova Lima, né? Que afinal de contas é o que nos conecta aqui a princípio, né? E o Fábio trouxe uma questão que está diretamente ligada à mudança de modelo mental, né? Eu poderia dizer assim, porque quando você traz essa provocação para a gente de não confiar nas nossas certezas, eu anotei aqui, a gente deve ter pânico das nossas certezas, né? E dos ciclos de mudança que são muito mais acelerados. Eu que trabalhei muitos anos na mineração, eu fiquei aqui me perguntando que tanto que a história econômica do município é ancorada num segmento minerador, que tanto que isso deixa essa cultura presa, né, lenta, para fazer movimentos dentro dessa celeridade que o momento agora nos propõe. E como lidar com isso? A vida segue seu rumo, né? Então, as pessoas têm que fazer as escolhas. Se elas vão envelhecer se lastimando das decisões que não tomaram e culpando alguém, ou não. Isso é absolutamente individual. Porque eu, quando fui diretor do Sebrae, a gente criou esse programa que eu disse. Tinha um programa, eu ficava muito incomodado quando alguém trazia um relatório extenso para mim, e eu colocava de lado e pedia para a pessoa explicar, e a pessoa começava a gaguejar, porque ela fez um relatório longo, mas ela não sabia fazer uma síntese, né? Então, a gente criou um programa que chamava... Eu contratei a Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo para treinar os 700 funcionários do Sebrae em storytelling, ensinando eles a contar histórias, né? E o diretor falou comigo assim: Fábio, você poderá sempre ser o dono do tempo dos funcionários, dos colaboradores. Mas você manda sentar na sala tal, no horário tal. Mas você nunca vai ser dono da atenção deles. A atenção eles só dão se eles quiserem. Então é isso. A gente faz a nossa parte, mas o buraco estreito da porta do céu só passa quem decidir. Então tem certas coisas que às vezes nem a política pública pega. E também eu acho que, como tudo na vida, sempre, nunca é um todo, nunca uma empresa é completamente inovadora. Ela sempre uma parte dela é inovadora, ou algumas pessoas são inovadoras. Nunca é o todo, né? Vamos agora fazer Nova Lima perceber que é um novo tempo. A secretária Clauzi tem feito esse esforço há 4 anos, muito mais intenso aí nos últimos 2, né? Por um amadurecimento, com propostas, com visões, com projetos. Mas tudo tem o seu tempo, né? O tempo de plantar, o tempo de colher e o tempo de despertar. Então, eu acredito que quando a gente muda a vida de uma pessoa, a gente faz muita diferença. Muita diferença. Então, eu acho que é caminhar e transformar uma vida de cada vez, que já está de ótimo tamanho. Fábio, gostei muito da palestra, da sua fala. E uma das coisas que eu fiquei observando, eu trabalho com educação aqui na Bahia, né? Uma das coisas que eu fiquei observando, que você falou, foi sobre a questão dos propósitos.
e que as pessoas elas não são formadas para viver o seu propósito. Quando ela entra na escola, a escola prepara ela para ser médica hoje ou engenheira. São as profissões que dão dinheiro, né? Então, para esse mundo capitalista. E não para o propósito, para o sonho dela, para aquilo que ela quer criar, para aquilo que ela quer sonhar, para aquilo que ela deseja. E eu acho que foi fala sua hoje, porque eu já assisti 3 ou 4 lives hoje, mas eu acho que a fala foi sua. Quando você diz que a mãe prefere que o filho faça um concurso e ganhe 30 mil reais, mas que não empreenda. Eu vivi isso, né, na minha época, porque meus pais queriam que eu tivesse uma vida mais tranquila e não que eu fosse viver dos meus sonhos. Contrariando a tudo, eu fui viver dos meus sonhos e hoje busco empreender na área de aprendizagem. Então, quando você trouxe aí isso, me trouxe essa reflexão. E eu achei bem interessante porque você trouxe também a Madre Teresa de Calcutá, que viveu do seu propósito na vida. Muito obrigada pela fala, pelo que você nos trouxe hoje. E obrigada a vocês, porque eu sou a única baiana aí no grupo. É o convênio de cooperação Nova Lima, Camaçari, já em execução. Isso. Agora, tem mais, né? Porque hoje nem o médico e a engenheira estão dando mais dinheiro também, estão virando commodity, né? Então, até isso, as pessoas têm... Não que não se deva estudar medicina ou engenharia, enfim, não é mais não há o fator de segurança posto pela graduação. Eu que te agradeço. Quer falar, Letícia? Como a gente busca respostas, né? resposta. Eu acho que essa provocação é muito legal, então quero agradecer mesmo, né? A gente é muito pequenininho. A gente é muito pequenininho. Só agradecer mesmo. Legal. Alguém mais, gente? Eu queria só, primeiro também agradecer, né, Fábio, pela belíssima hora que nós passamos aqui, mas eu fiquei muito impressionada, né, com aquele telefone no braço, né, e aí eu fiquei pensando assim, como que isso tudo chega tão rápido, mas ao mesmo tempo também, como que algumas coisas vão ser seguradas, assim, né, alguém vai vetar um pouco isso durante um tempo, para que também não acabe com a estrutura inteira, né, então fiquei pensando nessa história, assim, do que já tem, que é possível, mas o que também tem que segurar, porque senão você destrói um monte de carreiras, de empresas, né? E como que isso também não é controlável, né? Porque por mais que algumas pessoas estejam segurando isso aí por um tempo, daqui a pouquinho isso vai, né? Estou pensando assim, tudo é muito rápido mesmo hoje, né? Mas eu fiquei muito impressionado com essa história do telefone no braço. Eu já tinha visto, assim, tá? A gente vê esse filme de ficção, né? Tá? Mas quando você vê assim, nossa, agora é possível isso e muito mais, né? Aí dá meio um susto na gente, assim, de tanta coisa, né? Obrigada. Mas a gente não pode perder o nosso eixo ali, né? De quem somos. Sim. E o que fazemos, né? Porque também tem muita novidade, sempre vai ter cada vez mais, né? Mas não é isso que muda o mundo, né? O mundo se transforma por outros caminhos que também não são da tecnologia. Obrigado. Bom, gente, tem mais alguma questão? Alguém mais? Então, eu queria agradecer ao Fábio por esse primeiro encontro. Acho que... Desculpa, só um recado. Tranquilo. Não sei, talvez você vai falar da oficina do futuro. Então, não, pode falar e depois eu falo de muitas coisas ainda. Pode meter bronca aí, Rogério. Eu recebi aqui pelo meu ponto
entendeu? Uma cobrança. O mesmo ponto que eu vi. Só que eu sou mais medroso, então eu me Pode ir adianto. embora. Só lembrando todo mundo, gente, que nós fizemos uma parceria com o Sebrae também e para poder desenvolver a Oficina do Futuro. E agora vai começar agora no dia 14 de outubro. Provavelmente em todos os momentos isso está sendo lembrado, mas além de convidar todos que estão aqui para participar, por favor, divulguem isso, porque vai ser também um momento um conjunto de momentos muito bacana, Então, não queria deixar aqui de dar esse recado, para de repente a gente acaba esquecendo, mas vocês vão receber o convite, os links e tudo mais. Eu acho até que Liliane deve disponibilizar o link aí para todo mundo. Mas esse link que você receber não precisa de guardar, pode espalhar, tá? Vá na Bíblia, não guarde os seus talentos. Aquele que guardou o talento ficou só com dele. Então, faça o negócio reproduzir. Beleza, gente? Obrigado aí. Obrigado, Rogério. E falar também do próximo encontro com o Fábio, é na quinta-feira que vem, né? No próximo encontro com o Fábio, a gente vai falar sobre emprego tecnológico, na quinta-feira, às 19 horas. Também vamos divulgar. E na terça-feira, dia 13, a gente já é mais uma palestra em parceria com o Sebrae, com o palestrante Rodrigo Morá, que ele vai falar um pouco de liderança empresarial e comportamento empreendedor, às 19 horas também, no dia 13. Também estamos aí divulgando e passando para todos os nossos contatos e contamos também com a colaboração de cada um de vocês para compartilhar essa informação para que tenhamos mais pessoas participando do programa Lidera. Tá bom? Obrigado a todos, então. Obrigado, gente. Um abraço, boa noite. Foi um prazer contar com vocês. Boa noite, gente. Parabéns pelo programa, viu? Altíssimo nível. Parabéns. Quem quiser me seguir lá no Instagram, Fábio Veras _, tá? Okay. A gente conversa por lá. Um abraço. Tá, obrigada. Tchau. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Até mais. Muito bom mesmo.